gente, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, Fantastes, do George MacDonald. E antes de começar a falar sobre esse livro, eu queria mostrá-lo com detalhes para vocês, porque a Thomas Nelson teve um capricho tão grande para fazer esse livro. Vou mostrar aqui para vocês. Esse livro aqui, ele tem essa jacket aqui, né? Muito bonita. Ele é capa dura. A ilustração da capa está muito bonita. A ilustração da contracapa tem tudo a ver com a história do personagem principal. E o capricho por dentro é simplesmente maravilhoso. Essas folhas aqui de guarda são folhas mais grossas. Tem muitas ilustrações aqui. E muitas ilustrações lindas. E as divisões dos capítulos está dessa forma. Deixa eu só tirar a luz aqui para vocês verem. Tá vendo? A diagramação, a fonte, tá tudo muito bonita. E cada um dos capítulos a gente encontra uma ilustração que tem tudo a ver com aquele momento da história. Então é isso, esse livro está simplesmente um espetáculo. E eu vou dizer pra vocês, gente, não é só o livro que está um espetáculo, não. A história por trás, por dentro, digamos assim, é exatamente como o livro é por fora. É uma história extremamente bonita. Bom, quem viu a minha resenha do livro do C.S. Lewis chamado Surpreendido pela Alegria, viu que esse é um dos livros preferidos do Lewis, esse é um dos autores de inspiração do Lewis, né? Ele conta um pouco aqui como foi que ele conheceu George MacDonald através desse livro, Fantastes. E eu fiquei curiosíssima, eu precisava conhecer a história desse Fantastes, né, desse George MacDonald. Então eu preciso confessar para vocês que eu não estudei muito a respeito do autor em si. Eu sei que ele era um autor de fantasia, ele também era cristão e pastor, então a gente tem alguns livros dele de fantasia, mas também alguns livros relacionados ao evangelho, relacionados a reflexões cristãs. Inclusive a gente tem esse livro do Lewis aqui, que é George MacDonald, uma antologia. Nesse livro aqui a gente encontra a introdução para esse livro sobre um pouco de quem era George MacDonald, sobre como ele fez qual era a opinião do Lewis em relação ao George MacDonald, em relação aos escritos deles. Existe essa introdução para esse livro e aqui a gente encontra 365 reflexões, como se fosse uma reflexão por dia, né, de vários escritos do MacDonald extraídos pelo C.S. Lewis. E cada uma dessas reflexões estão de forma divididas em temas, né? Então, sobre oração, sobre prudência, sobre amor, de várias formas aqui. É muito legal, eu estou lendo aos poucos. Estou indo na proposta do próprio Lewis, né, de ler aos poucos, e são reflexões realmente muito interessantes, principalmente para quem é cristão. Então tem aqui alguns extraídos, porque no final a gente tem as fontes de todos os lugares onde Lewis retirou esses dizeres do George MacDonald. Tem muito de livros de sermões e tudo mais, mas também tem dos livros de fantasia dele, e é muito bonito, vale a pena. Eu estou lendo aos poucos, estou desfrutando aos pouquinhos dessa antologia aqui, selecionada pelo Lewis, é muito bonita. Então esse livro aqui, Fantastes, a Thomas Nelson colocou trechos da introdução desse livro aqui, principalmente os trechos onde vai falar um pouco mais da escrita do George MacDonald em relação à fantasia. E eu vou falar uma coisa interessante para vocês, que o Lewis ele foi bem sincero aqui pra gente, dizendo que o George MacDonald não era de uma escrita muito boa, digamos assim, ele não era muito dado à escrita. Mas o que ele escrevia tinha uma certa profundidade, e isso mostra o porquê que o Lewis gostava tanto desse autor e se inspirou muito nele para os seus escritos. Bom, mas beleza, do que se trata essa história? Esse livro aqui, gente, é um livro que não tem como dizer com muitos detalhes sobre a narrativa dele. Eu só posso dizer para vocês que é um livro de aventura, é um livro de aventuras fantásticas. E é um livro muito bonito, porque aqui, gente, justamente entendendo essa questão do Lewis ter dito que a escrita do MacDonald não era uma escrita muito boa, digamos assim, eu percebi isso no começo dessa leitura, porque eu achei as informações, eu achei as aventuras que o personagem principal, o Anodus, passa de uma forma muito rápida ou muito
de uma forma muito... sem tantos detalhes, sem tanta... enfim, de uma forma muito jogada, sabe? E aí eu comecei a ler esse livro justamente com essa impressão. Nossa, mas, né, o Anodos vai tendo aqui as aventuras, uma atrás da outra, e onde é que tudo isso vai parar? Quando eu terminei de ler o livro, é como se eu pegasse e conseguisse enxergar todas essas aventuras de um panorama muito maior. É como se fosse um quebra-cabeça, onde a gente vai juntando as peças à medida que vai lendo, e quando a gente fecha o livro, a gente vê a moldura, né, esse quebra-cabeça lindo, com uma paisagem linda, toda ali montada, bonita, enfim. Então no começo você vê aquele emaranhado de peças, e no final a gente consegue ver a beleza que foi tudo aquilo. Então foi essa sensação que eu tive ao ler esse livro. Então ele começa meio confuso e no final tudo se encaixa e você entende o que está acontecendo. Bom, então a gente conhece aqui o Anodos, que é o nosso personagem principal. É um jovem que está completando 21 anos no primeiro capítulo, e ele ganha de herança do pai uma escrivaninha, uma espécie de gabinete, e que não é um gabinete qualquer. Ela é cheia de compartimentos, gavetas e tudo mais. E ao herdar essa escrivaninha, ele herda a chave dessa escrivaninha. E ele começa a abrir para ver se ele encontra algum tesouro ali, e o que ele encontra é nada mais, nada menos do que uma fadinha ali dentro. E essa fadinha vai dizer pra ele que ele tem sangue de fada correndo nas suas veias e que logo, quando tiver oportunidade, ele vai conhecer o reino das fadas. Isso no primeiro capítulo. No segundo capítulo, ele levanta pela manhã e já percebe que o quarto dele foi tomado de magia porque ele já está no reino das fadas. E o que acontece com Anodos é que ele percebe que, estando nesse reino, ele sabe que ele precisa fazer uma jornada. Ele tem algum objetivo, uma missão a ser cumprida. Qual é essa missão? Ele não sabe. Ele só sabe que ele precisa caminhar por esse lugar. E aí a gente vai acompanhar cada um dos momentos do Anodos nessa terra das fadas, no reino das fadas. A gente vai encontrar de um tudo aqui. A gente vai encontrar seres mitológicos, seres fantásticos. A gente vai ter uma miscelânea de vários tipos de fantasia aqui, desde Irmãos Grimm à mitologia nórdica, de seres, enfim, de várias mitologias a gente vai encontrar aqui. A gente vai encontrar vilões, a gente vai encontrar pessoas boas, a gente vai encontrar castelos com rainhas, a gente vai encontrar cavaleiros armados, misturas das próprias histórias de cavalaria do rei Arthur. A gente vai encontrar de um tudo aqui. E à medida que a gente vai lendo essas histórias, essas aventuras, esses momentos que ele encontra pessoas boas, que ele pode confiar, e outros momentos que ele encontra vilões, que ele precisa fugir, a gente vai se deparando cada uma dessas histórias de forma, como eu disse, meio que espalhadas. E no final a gente percebe que tudo aquilo fazia parte de uma trajetória de vida, de uma jornada de vida, de algo que esse personagem precisava ter vivido em cada um desses momentos, para que todos esses momentos fizessem, de certa forma, parte da sua... Da criação do caráter dessa pessoa. É como se ele realmente, a atingir a maioridade, ele precisasse ali passar por vários momentos da vida dele para que ele realmente atingisse ali a sua maioridade, falasse, não, agora eu sou um homem de verdade. Então, eu acredito, eu arrisco dizer que, embora seja um livro de fantasia, a gente encontra aqui uma espécie de analogia para a vida humana, para o ser humano, que em alguns momentos vai se deparar com situações muito difíceis, das quais não há perspectiva de saída, e que em outros momentos a gente vai encontrar que escolhas que não deveriam ter sido tomadas, que estavam claras que não precisariam ter sido tomadas, mas que são tomadas, e existe ali aquela questão toda de sair daquele buraco que você se enfiou, mas sempre há um jeito mesmo, pelo caminho errado, sabe assim? Então eu tenho pra mim que o que o Lewis quis dizer nesse livro aqui, dizendo que encontrou santidade nessa história, é justamente essa analogia que a gente pode fazer em relação ao ser humano. Então é isso que eu consigo enxergar. Em uma parte dessa história aqui, gente, uma das aventuras que eu achei mais interessante não foi uma aventura do Anodos. Foi no momento em que ele, caminhando por essa sua jornada, ele encontrou um castelo
Nesse castelo, ele passa alguns dias nesse castelo e ele encontra dentro desse castelo uma biblioteca imensa. E ele passa ali as tardes desses dias que ele ficou hospedado nesse castelo, lendo as histórias que ele encontra nessa biblioteca. E uma dessas histórias, gente, é uma das histórias mais interessantes de todo o mundo. Thomas Nelson, se vocês quiserem lançar um livreto só com essa história, vale super a pena em ser separado, porque é uma história maravilhosa. É a história de um espelho. Gente, essa história tem mistério, tem suspense, é uma história muito bonita e a forma como ela é contada aqui dentro da história é muito interessante. Enfim, resumindo aqui pra vocês, ele tá lendo uma história de um rapaz que foi visitar um antiquário com um amigo e nesse antiquário ele encontrou um espelho que era simplesmente uma coisa magnífica, né? A moldura desse espelho era toda bem entalhada, o espelho ele estava bem empoeirado, mas a moldura desse espelho chamou muito a atenção desse rapaz que infelizmente era pobre e não tinha dinheiro para comprar aquele espelho. Até que ele volta um outro dia naquele lugar e ele vai conversar com o dono, ele faz ali uma negociação, o dono fala, meu, você quer tanto esse espelho, eu vou fazer ele por um preço mais camarada e você tenta pagar. E assim, esse jovem decide levar esse espelho para casa, ele leva esse espelho para casa e ao admirar esse espelho, ele se dá conta de que em determinado horário da tarde, ele tá olhando para esse espelho, aparece uma figura refletida nesse espelho. Ele olha pro quarto dele e vê que não tem ninguém ali, mas ele vê uma donzela refletida nesse espelho, caminhando ali por entre o quarto e tudo mais. E aí, gente, eu não vou contar mais nada dessa história porque é muito interessante, vocês têm que ler. Mas é muito interessante como a vida desse rapaz passa a ter somente sentido quando ele vê o reflexo dessa donzela passando pelo quarto dele através desse espelho. Maravilhosa história. E é isso, gente. Então eu não tenho mais muito o que contar em relação a todo o enredo dessa história, porque tudo que eu contar pode ser algum spoiler ou pode entregar demais da história. Eu só digo pra vocês que é um tipo de fantasia muito bonita, muito interessante de acompanhar. Parece que não tem sentido, mas no final a gente consegue entender o sentido de tudo, onde tudo isso levou. Os momentos finais dessa história são momentos maravilhosos de tirar o fôlego. E enfim, gente, é tudo que eu tenho pra dizer sobre Fantastes. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre essa história, eu sugiro que vocês leiam, porque vale super a pena. E é isso, gente, que eu tenho pra dizer pra vocês. Deixa aqui pra mim nos comentários se vocês ficaram curiosos ou se vocês já leram, quero saber a opinião de vocês. E a gente se vê onde? Isso mesmo, no próximo vídeo. Tchau, tchau!